Jornalista, publicitário, mas nacionalmente conhecido por lidar com multidões, Chico Santa Rita é um dos maiores nomes do marketing político no Brasil. Nos 33 anos em que trabalhou orientando políticos e gerenciando campanhas eleitorais, Chico auxiliou na eleição de importantes nomes da política brasileira. Olá, Chico, obrigado pela sua presença. É um prazer imenso para mim estar aqui com vocês. Para a gente começar essa conversa, a gente queria começar entendendo... Espero que vocês não me apertem muito com perguntas muito difíceis. Vai ser tudo muito tranquilo. A gente queria começar entendendo o que é o marketing político. O marketing político é a área da propaganda, do jornalismo. Eu vou explicar hoje na palestra exatamente como é que ele se compõe, mas que se dedica a trabalhar uma campanha, um candidato ou um governo fazer a apresentação do que o governo faz, de como o governo trabalha. Então o marketing político ele acaba sendo uma atividade própria, confunde-se muitas vezes com propaganda, mas o marketing político não é propaganda, não é jornalismo. Propaganda e jornalismo são duas ferramentas do marketing político, assim como algumas outras, como RP, como até teatralização, como outras ferramentas que entram no marketing político. E como você começou a trabalhar, orientando os políticos? O que te levou a trabalhar com isso? Olha, na verdade foi uma coisa meio por acaso. Eu tive uma sorte que eu tive uma formação jornalística, trabalhei em grandes revistas, jornais, televisão e tive uma formação de publicitário também. E um dia um amigo saiu candidato, logo na primeira eleição que houve depois da redemocratização, um amigo saiu candidato a prefeito na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, onde eu tinha um sítio, uma propriedade rural. Trabalhava na Rede Globo na época. E ele me pediu para fazer a campanha dele. E eram 5 candidatos, quando nós fizemos a primeira pesquisa, ele tinha um 0 absoluto, né, na pesquisa. E fizemos a campanha dele, trabalhamos, e ele acabou ganhando a eleição em Resende. E aí foi uma coisa mais ou menos natural. Depois eu fui chamado para fazer campanha logo de governador, a primeira que teve, e aí acabei me especializando na área de marketing político. Nessa primeira experiência, foi feliz porque o candidato, inclusive, foi eleito, né? Quando o candidato perde a eleição, a culpa ela é atribuída a quem está gerenciando o marketing da campanha? Olha, eu digo sempre que uma boa campanha começa com um bom candidato. Eu tenho tido uma sorte que já perdi. Em geral, tenho ganho muito mais, em muito mais proporção do que perdi. Na última eleição municipal fiz 5 campanhas, ganhamos as 5. Na anterior de governador fiz 2 governadores, ganhamos os 2 governadores. 2 senadores, ganhamos os 2 senadores. 4 deputados, ganhamos os 4 deputados. Eu tenho uma história, enfim, de muito mais, talvez 90% ou mais de 90% de vitórias. Agora, perder a contingência da campanha. Eu te dou um exemplo, por exemplo, a campanha do Dr. Ulisses em 89, que era uma pessoa maravilhosa, eu digo sempre, ele era o homem certo no momento errado. No momento que se queria um jovem, a população, a primeira eleição depois da ditadura, eleição direta depois da ditadura, queria-se um jovem, uma coisa mais dinâmica, e o Dr. Ulisses era tudo o que a população não queria naquele momento. Então, quando é assim, é muito difícil você trabalhar, porque não há milagre. Não há milagre. O que há é um trabalho bem feito que aí ajuda o candidato. Os candidatos, quando eu tenho eventualmente perdido eleições, continuam meus amigos, porque a gente vê que não se perdeu por culpa do candidato, nem por culpa do marketing que foi aplicado. Há contingências impossíveis. Chico, para você, qual foi a importância da campanha do presidencialismo de 93? E por que o parlamentarismo não seria um bom sistema de governo para o Brasil? Foi isso, inclusive, decidido na época. Veja, se você a rigor, você analisa, o parlamentarismo é até um sistema de governo mais evoluído. É um sistema que está nas grandes democracias do mundo. Mas eu fiz a campanha do presidencialismo por quê? Porque eu achei e acho que o Brasil não tem ainda instituições sólidas para ter um regime como o parlamentarismo. Pense você no seguinte: parlamentarismo, o primeiro-ministro, a pessoa que manda, ser eleito pelo Congresso. Você sabe o que é o Congresso Nacional.
Imagine um primeiro-ministro eleito. De repente, um Severino Cavalcante da vida virava primeiro-ministro. Então, o Brasil não tem instituições sólidas para implantar um regime avançado como o parlamentarismo. Nesse momento, eu fiz a campanha do presidencialismo, mesmo acreditando, mesmo imaginando, pensando que o parlamentarismo mas eu acho que o presidencialismo é mais adequado para o Brasil. Chico, nós estamos um ano de eleição, um ano muito importante, de decisões políticas importantíssimas para o cenário nacional. E, na sua opinião, os candidatos à presidência, eles estão preparados, eles estão sendo bem assessorados, inclusive na relação do marketing? Olha, eu sinceramente não gosto muito dos dois candidatos que estão disputando estão mais ou menos polarizados disputando a eleição. Eu vejo, de um lado, uma pessoa que tem muito pouca presença própria e tem apenas um grande apoio do presidente ao lado, e do outro lado, um candidato que eu vejo sempre com muitos problemas, um certo autoritarismo. Hoje mesmo, no jornal vindo para cá, vejo que ele declarou que o governo da Bolívia é cúmplice do tráfico de drogas. Pode até ser, não vou discutir se é ou se não é, mas que se cria gratuitamente um incidente diplomático, que, tudo bem, ele que tome posse como presidente da República e daí diga, eu não aceito a Bolívia como parceiro do Brasil. Mas ele não é presidente da República ainda, mas já fica numa postura que não me parece boa, não me parece que enriqueça a democracia, que enriqueça os costumes políticos e democráticos. Então eu sinto uma situação, fico meio complicado em achar entre os dois polarizados quem que seria o melhor. Também é difícil dizer quem será o pior. O eleitor, então, ele tem que ficar sempre de olho no comportamento dos candidatos, sempre antes da eleição, inclusive nesses pontos que às vezes pode passar desapercebido por um eleitor, questão da questão diplomática, que é algo muito sério em relação aos países. Eu acho que o eleitor, veja, tem acontecido claramente, a gente acompanha isso profundamente, tem acontecido claramente no Brasil, desde que se voltou às eleições, desde 76, que foi a primeira eleição após a ditadura, está acontecendo um ganho de qualidade. O eleitor está cada vez votando melhor, está longe ainda do ideal, e o político também está tendo anteparos cada vez mais dentro de situações que não são situações lícitas. Tal. Não se chegou no ideal ainda, mas acho que está caminhando para frente, e aí ao eleitor compete, porque veja bem, não adianta o sujeito dizer, isso é tudo um bando de safados, eu não vou votar. Se você deixa de participar, aí que os safados se tomam posse, tomam conta e tudo. Então, o que precisa mais, também eu comentava isso ontem com o Ricardo Young, é que pessoas de bem vão para lá para colocar as suas posições. Se as pessoas de bem saírem fora, aí que o espaço fica para o pessoal do mal fazer as suas malandragens. Chico, ao criar candidatos perfeitos, o marketing político ele não acaba estimulando os eleitores a votarem num político perfeito, né, ao invés de votarem num político real? Veja, o público cada vez mais, é um fenômeno também que tem acontecendo, ele está demorando um pouco mais para decidir. As pesquisas têm mostrado claramente que fica um volume de indecisos cada vez maior até as proximidades da eleição. Por que isso está acontecendo? A gente capta isso em pesquisas. Isso está acontecendo porque as pessoas estão tentando escolher melhor. Essa é uma tentativa. Eu acho que é isso que tem que fazer. E a pessoa também, assim como ela vota hoje, e veja bem, o voto é uma coisa importante. O voto é o momento em que o pobre é igual ao rico, em que o branco é igual ao amarelo, em que a pessoa do campo é igual ao da cidade, é igual a todo mundo, o poder de todo mundo é igual.
Então, nesse momento, esse momento é muito importante. E as pessoas têm que usar o seu voto para premiar quando o político é bom e para punir quando ele é ruim. E, na sua opinião, o eleitor brasileiro, ele entende a responsabilidade do voto, essa responsabilidade que ele tem na mão de 2 em 2 anos? Ele ainda não entende no volume que devia entender. É um entendimento ainda pequeno, mas já há cada vez mais, isso a gente tem sentido, esse entendimento. Em relação à campanha eleitoral, né, o tempo que é destinado a cada político, né, no momento de expor suas opiniões, né, e suas propostas na televisão, ele influencia no voto do eleitor? Principalmente pela diferença de tempo entre os partidos, né? Veja, ele influencia em termos, ele influencia quando a diferença é muito grande. Você ter, para um político, 10 minutos, ou ter 4 ou 5 ou 6 minutos, não influencia. Dá tempo da pessoa se mostrar. Nesse momento está acontecendo uma situação que eu considero até criminosa, que é, na campanha presidencial, a candidata Marina Silva, ela vai ficar com muito pouco tempo de televisão. Você sabe por que ela vai ficar com pouco tempo de televisão? Porque os grandes partidos a estão impedindo de ter tempo. Você sabe por quê? Acontece que uma parte do tempo de televisão, ele é dividido entre o número de candidatos. Então, se tiver, e essa parte de tempo é de 9 minutos, se tiver 3 candidatos, que seria o certo, 3, 4 candidatos, você divide isso aí por 3 e você vai ter 3 minutos para ela, mais o tempo do PV, 4 minutos. Tudo bem que o outro candidato tenha 10, o outro tenha 8 ou 9. Tudo bem. Em 3 ou 4 minutos, dá para ela expor as ideias, dá para ela se apresentar, mas ela vai ter 1 minuto só. Porque esse tempo, que é dividido entre os partidos, está sendo loteado com mais de 10 candidatos de aluguel, candidatos de partidos nanicos, vem aí aqueles candidatos que não representam nada, que não são nada, que estão sendo insuflados pelos grandes partidos para lançarem candidaturas. Já tem 12 lançadas, de pequenos, com os 3 principais, são 15. Nós vamos acabar tendo uma campanha de 17, 18 candidatos a presidente. Isso aí não existe. E qual é a finalidade disso aí? É apenas impedir que a Marina Silva apresente suas ideias. Eu acho que seria um direito, acho que isso é enriquecedor para a democracia. O debate deveria estar estabelecido nesse sentido. Então, com 1 minuto, você não consegue apresentar uma candidata que é ainda desconhecida, mostrou a última pesquisa da Datafolha, ela é ainda desconhecida de mais de 50% da população. Então, com 1 minuto, pulverizado no meio daquele bando de candidatos inexpressivos que vai ter, ela fica emparedada ali. O que vai acontecer? Fica aquela confusão daquele bando de gente pequena, confunde-se ela daí com o Levi Fidelis, com o Emael, com esse bando de tal, e fica polarizado entre os 2 grandes candidatos. Eu acho isso muito ruim para a democracia brasileira. Chico, e hoje você está aqui na Barão de Mauá num contato direto com os alunos. E qual que é a importância de falar sobre política para os alunos de comunicação social, na sua opinião? Veja, eu tenho tido na minha história, eu tenho feito sempre muita palestra. Uma vez um jornalista da Folha me perguntou por que eu tinha escrito já 2 livros de marketing político. E eu disse a ele, e daí ele falou assim, porque veja, quanto tempo você levou para escrever esse livro? Eu falei, não, esse livro eu venho escrevendo há 1 ano e pouco, né? Aí ele disse assim, mas se você concentrasse o tempo que você gastou, quanto tempo você teria gasto para escrever esse livro? Eu falei, uns, sei lá, 2 meses e meio, 3 meses, né? Ele falou assim, mas vem cá, Chico, esse livro não dá dinheiro, né? Você não ganharia mais usando esse tempo para fazer marketing político? Eu disse para ele uma coisa, eu acho que a experiência que eu acumulei nesses 33 anos de trabalho de marketing político, ela tem que ser passada, ela precisa ser passada, ela precisa ser deixada. Eu acho que isso é um pouco de consciência social, um pouco de consciência do sentido, né, social das coisas. Fica aí uma experiência, né, que serve para ser discutido.
né? Tá aí um pouco da história, né? Das eleições no Brasil. Hoje, eu conversando com a professora Nahara, né? Ela me dizia que usou meu livro na pós-graduação dela, né? Então isso me deixa feliz porque é uma forma que eu tenho de passar a experiência. A minha experiência não é certa nem é errada, é a minha experiência. E cada um que interprete-a como quiser. Mas é uma fonte de estudo, de uma experiência acumulada. Chico, foi um prazer receber você aqui no programa 30 Minutos. Muito obrigada pela sua participação e por ter aceito o convite da Barão de Mauá. Muito obrigado, eu que agradeço. Para mim eu estou sempre fazendo esse contato com o pessoal da área de jornalismo, de propaganda e de marketing, né? E para mim é um grande prazer estar com vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado. Chico.